E a Rádio Estrela FM e a Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna lançaram 2 projetos para envolver os alunos da rede pública, o Rádio Escola e a Hora do Conto. O objetivo é integrar o ambiente escolar com um importante meio de comunicação e assim estimular novos interesses profissionais. O Rádio Escola é para os estudantes dos 8º anos. Eles vão aprender como funciona uma rádio por dentro e cada turma vai produzir um programa que será transmitido pela Rádio Estrela FM. A Hora do Conto é voltada para os alunos do 5º ano. Nesse projeto, as crianças vão escolher livros, treinar a leitura e gravar histórias, que também vão ao ar na programação da rádio. As primeiras gravações, aliás, já começaram e poderão ser conferidas pelos ouvintes amanhã, dia 24, às 10 horas. Para nos explicar melhor sobre esses projetos e como as escolas estão se organizando, convidamos as supervisoras de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Vivian Hermógenes Pereira e Renata Franco Venti, para uma entrevista aqui na Rádio Estrela FM. Sejam bem-vindas. Obrigada. Renata, vamos começar com você. Primeiro, como é que surgiu a ideia dessa parceria, então, entre a Secretaria de Educação e a Rádio Estrela FM, né? O que motivou essa iniciativa? Na verdade, a nova gestão, né, do município teve uma ideia de reviver a rádio, né, de utilizar esse espaço, esse meio de comunicação que é tão importante, né, e que não estava sendo utilizado como deveria, né. Então nos procurou, né, a Ellen, que foi até a secretaria, e a gente organizou, né, junto com ela que chegou com as ideias do projeto, né, e nós nos organizamos para que acontecesse, né. Fizemos uma reunião com os coordenadores, com os diretores das escolas, das unidades, e explicamos como que seria, né, a Hora do Conto e o projeto da rádio, né. Então... E no primeiro momento nós tínhamos uma ideia do que iria acontecer, né, mas fomos surpreendidos tanto pela qualidade do que vem sendo apresentado, né, e pelas emoções que a gente está vivenciando junto com os alunos. Isso é muito bom, né? Então, a gente se emociona porque eles estão encantados, né, então tá sendo bem bacana. Certo. E aí quando você falou Ellen, né, Ellen é a Ellen Rayano, aqui diretora da Rádio Estrela FM, né? Então assim que ela chegou com as ideias, vocês já abraçaram, então? Sim, nós organizamos e escolhemos, ela falou que seria, né, a ideia da Hora do Conto e o projeto Rádio com as Curiosidades, e nós pensamos nas salas, então, dos 5º anos, né, e dos 8º anos. E aí a gente esquematizou junto com o pessoal lá da Secretaria de Educação e passamos para os coordenadores e diretores como seria, né? E eles colocaram em prática, né, muito assim, com boa vontade, organização, porque todo projeto que chega nas escolas, né, vai se encaixando na rotina diária da escola, que a gente sabe que é viva, né? A escola é viva. Toda hora acontecendo alguma coisa, toda hora acontecendo alguma coisa, mas todo mundo colocou a mão na massa, com muita vontade, com muito planejamento, e tá sendo bem legal. E Vivian, qual foi o maior desafio aí para colocar esses projetos em prática, né? E como que a equipe superou tudo isso? Como que foi lá para vocês? Então, na verdade é uma novidade, né? Foi uma novidade muito grande, e porque a gente tem vários trabalhos dentro das escolas, eles são mostrados dentro da escola, mas o formato da rádio, né, é muito diferente. Eu acho que grande parte das possíveis situações que a gente, né, podia encontrar como obstáculo, foram minimizadas com a participação da Ellen dentro da escola, né? Ela levou uma palestra para mostrar antecipadamente para as crianças como é a rádio, e já deu até uma orientação mesmo para as coordenadoras, né, para a equipe escolar, para direcionar esse trabalho das crianças. Então, assim, foi uma surpresa muito grande a primeira escola, né, que a gente veio acompanhar a gravação, e foi uma surpresa muito grande porque eles, fizeram com muita maestria, né, o que eles se propuseram a fazer. Foi muito bacana. Aliás, até nós aqui estamos admirados, nós profissionais aqui estamos admirados, assim, com a qualidade da leitura dessas crianças, né, interpretação e comunicação mesmo, são muito comunicativas, viu? Nossa, estamos assim impressionados. Que bom. E como vocês enxergam, então, a importância, né, de levar a produção dos alunos para fora da escola, né, por meio de um veículo como o rádio, que atinge aí tantas pessoas, tanto aqui na cidade de Jaguariúna, quanto ao redor, né, já que estamos em cerca aí de 70 cidades aqui dessa região. Na verdade, no início a gente achou que ia ter
como que eu vou explicar? A gente achou que ia ter uma demanda, né? Na sala de aula, como que eles iriam a questão da leitura, da fluência da leitura, da interpretação. Mas quando eles chegam aqui, eles têm, assim, a dimensão do que é, né? Então, o fato de conhecer a rádio, o fato de ver como que é a estrutura, né? A gravação. Então, tá sendo, assim, de muita aprendizagem, né? Até pra gente, na questão da edição, porque a gente tem um formato de leitura em escola. Sim. E quando chega aqui, é totalmente diferente, né? A questão da voz, da entonação. Então, tá sendo aprendizagem para todo mundo, né? Exato. Então, a gente vem aqui, traz um pouquinho da escola, né? Aqui pra rádio. Só que a gente também já tá recebendo, assim, alguns relatos, né? Dos profissionais da educação, de como é a importância da maneira que vocês trabalham, que a gente pode utilizar na escola, que né? Bacana. Então, tá sendo uma troca mesmo. Até essa próxima pergunta, né? Se vocês acreditam que esse tipo de projeto contribui também para a autoestima dos alunos, né? Porque muitas vezes os alunos ficam, né? Mas para que eu tenho que aprender gramática? Para que eu tenho que aprender a falar? Por que eu tenho que saber ler bem um texto? Aqui na rádio eles veem que isso é importante, que é assim que se comunica, né? Então, quer dizer, ajuda na autoestima também, né? E dá esse passo, ó, isso aqui é pra vida, né? Com certeza. A gente vê até pela alegria que eles ficaram, né? E que eles levaram, os relatos que eles levaram de volta para a escola. Sim. E né, todo mundo vai ver que pôde ver ao vivo a participação inclusive da família. Então aquilo, a criança, ela ficou encantada, né, com o fato de, assim, a família estar presente, ele estar num ambiente novo. Então tudo isso trabalha muito, muito bem a autoestima da criança. Tivemos a participação de muitos pais aqui, aliás, né, os pais mandando mensagens, eles todos emocionados aqui, né, recebendo e mandando beijo, né, foi muito bonito mesmo. E essa questão da autoestima, a gente acompanhando eles, assim, alguns com mãozinha gelada, será que eu vou conseguir fazer a gravação, né? E a gente conversa, olha, eu treinei em casa, eu treinei na escola, eu estudei, a professora me ajudou. Então tá sendo o final aqui do projeto, né? Esse momento da leitura, mas tá acontecendo bem antes nas escolas, né? E tá sendo bem legal. E como vocês avaliam o papel, né, do rádio hoje como uma ferramenta educativa, né? Vocês acham que ainda o rádio, ele é relevante nesse processo, como eu tava falando, né? A criança entender que a língua portuguesa, né, muita gente já né, maltrata não tanto nossa língua, né? Mas que a língua portuguesa é importante, né, para uma comunicação. Então a rádio pode ajudar nisso? Bastante, porque assim, olha, a escola já tem essa função, né? Sim. Então a escola coloca para as crianças bons livros, bons autores, né? Boas referências, né? Trabalha com boas músicas. Então o professor tem todo esse cuidado, né? Sim. E o ambiente na escola, se tratando de uma coisa que vai abranger outras cidades, outras pessoas, o cuidado é muito maior, né? Então essa ferramenta, ela se torna mais importante porque você vai planejar mais, você vai trabalhar mais, tem um alcance a mais, né? E quando chega aqui, os estudantes não têm essa ideia. Chegou aqui, eles, nossa, mas eu nem sabia que tinha uma rádio, eu passo aqui, venho almoçar aqui do lado e não sabia, Isso né? mesmo. Então, assim, é reviver mesmo. Acho que a ideia principal, que era de utilizar mesmo esse espaço, né? Ser como referência, eu acho que a gente está conseguindo alcançar. E todo meio de comunicação, né? Ele tem uma função educativa. E assim, a Rádio Estrela está colocando essa função numa prática muito, muito boa, muito importante, né? Muito significativa para os estudantes. E vocês acreditam que esse projeto pode servir de referência, né, para outras cidades? Será que Jaguariúna pode se tornar um exemplo de integração entre comunicação e educação? Será? Eu tenho certeza que deve se tornar, porque o projeto não deve parar por aqui, né? Eu acho que foi muito importante para eles conhecerem uma rotina diferenciada, uma rotina de prática mesmo, né? Se eles vão ser um dia radialistas, né? Se eles vão trabalhar nos bastidores da rádio, já que eles conheceram que existem esses bastidores, a gente não sabe, mas é um importante start, né? Exato. Também para eles entenderem, né? Ideias, planos para o futuro, né? É bom encher a cabecinha das crianças de planos, né? Sim. E como é para vocês da educação, né? Ver os alunos se ouvindo no rádio, ocupando um espaço tão importante da cidade, né? Para vocês que são educadoras, como que vocês avaliam isso tudo? É muito emocionante, né? A gente gosta porque as crianças se dedicaram e aí tem um retorno, as mensagens dos pais, a gravação.
Então, assim, a gente vê que todo o trabalho, quando a gente organiza, a gente sabe do resultado, né? Sim. E quando vem um resultado maior do que a gente pensou, nossa, é muito gratificante. E qual tem sido, né, a importância desse tipo de projeto para a prática da leitura, né, escrita e interpretação de texto dos alunos, né? Vocês acham que essa prática aqui na rádio, né, ajuda nessa questão, né, leitura, escrita e interpretação de texto, que hoje é tão importante, né, na nossa educação? A gente vê aí várias avaliações que tem, né, e que sempre fala, né, falta um pouquinho de matemática e falta um pouquinho de interpretação de texto, né? Sim. Ajuda? Ajuda, com certeza, porque eles ficam preocupados, né, em fazer uma boa leitura, tanto que eles ficam treinando. A prática da leitura, ela é essencial, né, em todas as fases do ensino. E também depois, né, que eles saírem, né, a gente fala que a gente nunca para de estudar. Exato. Mas quando eles forem para o mercado de trabalho, né, quando eles forem se comunicar, então a leitura é necessária, é criação de repertório. Isso mesmo. Né, para quem lê, fala bem, escreve bem. Então eu acho que é muito importante, foi um pontapé assim a mais para essa questão dentro da escola. É isso mesmo, é o que eu falo, né? Eu já dei aula de português, redação, enfim, eu sempre falo, gente, para escrever bem, para falar bem, é ler, né? Você lendo, você vai conseguir falar bem, ler um texto bem, interpretar esse texto. Sim. E aí quando você chega numa faculdade, os professores não vão reclamar, né? Esses alunos não interpretam texto. Sim. Que é a grande reclamação das faculdades hoje em dia, né? Que os alunos chegam lá sem saber interpretar um texto, não sabe ler uma prova, entender um livro. Então é o que falta mesmo hoje em dia, né? E as crianças não conseguem entender que o português, a gramática, não é simplesmente, eu já falo, eu já sei. Não, né? Tem que estudar as regras, né? Sim, é bem isso mesmo. E a maneira como os professores vêm apresentando para as crianças, vai selecionar, vai ser feito um sorteio, o que a gente percebeu que eles estão se dedicando mais na leitura, que ótimo. Né? Então é um estímulo. Então, olha, o seu colega foi selecionado, né? Foi escolhido, foi sorteado, porque tem uma boa leitura. Vai acontecer novamente? Sim, então eu também vou me dedicar para conseguir chegar também, né, a fazer essa leitura. Então está sendo bem um estímulo mesmo. Sim, o que tem me impressionado muito é que entre os grupos que têm vindo aqui à rádio, a gente nota que tem umas pessoas que são bem tímidas e eles mesmo assim conseguiram vir, né? Sim. Então é bacana, né? Que você vê que a pessoa ali tá se esforçando para soltar a voz, né? E às vezes até ajuda a superar uma limitação, né? Sim, sim. Bacana. E para vocês essa aproximação, então, com o rádio, pode aí despertar futuramente interesses profissionais? Vocês acham que isso pode surgir? Eu acredito que sim, né? Algumas crianças ficaram bem curiosas aqui, né? Com a questão do disco, que não conhecia, da vitrola, do CD, Nossa, né? Coisa de gente velha, né? Conversando com vocês, né? A explicação técnica, eles ficaram bem curiosos, né? Porque a gente faz a visita aqui dentro, então os técnicos aqui, o pessoal, né, explica, eles ficaram encantados. Então não só o fato de vir aqui falar no microfone, né, mas toda a estrutura, todo o trabalho, eles ficaram bem curiosos, né, e despertou aí o interesse de alguns. Eles até comentam, né, com a gente. Ai, né? Que bacana. Além de porque na escola a gente tem uma linha uma linha de trabalho, uma rotina. Então foi muito enriquecedor para eles entender que não é uma linha direta assim, né? Vocês têm também a rotina de vocês. Sim, é verdade. É o fato de gravar. Todos vão falar, mas aí grava com que depois vocês fazem a edição, encaixam essas falas. Então, para eles isso foi incrível, né? Como é que vai encaixar? Né? Mágica. Como é que isso vai encaixar, né? Sim. Porque na escola, quando a gente realiza a leitura, você coloca em ordem, até na filinha, né? Quem vai ler primeiro, quem vai ler depois, o segundo, o terceiro, né? E aqui é diferente, né? Então entra, tudo que você tem que ler, você vai ler, depois vai fazer a edição. Então, até essa informação para eles, uma novidade, né? Eles ficaram curiosos, foi explicado por quê, a questão do microfone, né? Entonação, então foi bem assim, é curioso e tá assim, despertando alguns interesses nas crianças, né? Eu vejo assim, na hora que o nosso técnico aqui, né, de rádio vai falar com eles, né? Os olhinhos brilham, né? Porque ele vai explicar
como que as ondas do rádio chegam até as casas das pessoas, né? Nossos olhinhos brilham, né? Porque para eles nem imaginam que isso vai pelo ar, né? Quer dizer, toda essa voz, isso que a gente tá fazendo aqui tá indo pelo ar até chegar um transmissor, né? Que seria o rádio. Brilham, gente, é incrível. Os olhinhos brilham e eles começam a mirabolar, falar várias coisas, fazer um monte de pergunta. É muito bonitinho, viu? Fora a pesquisa, né? Para os alunos maiores, os alunos do 8º ano que estão participando, eles têm escrito, né? Uma rotina, a rotina da escola, eles têm falado um pouquinho sobre a rotina da escola, sobre algumas curiosidades, né? Temas que são abordados dentro da escola, e isso faz com que eles também desenvolvam a questão da pesquisa, né? Da escrita. Sim. E eu tenho até ouvintes aqui nossos que sempre mandam recado, e o pessoal sempre elogiando, viu? A iniciativa, o projeto, gostando de ouvir os alunos aqui. A gente tem colocado muitos videozinhos também, né? Nas redes sociais, mostrando todo o trabalho. O pessoal tá curtindo, viu? Que bom. O pessoal gostando muito. Aí eu até perguntar pra vocês, né? Qual tem sido o retorno dos alunos e professores. Mas acho que vocês já até colocaram bem como tá sendo esse retorno. Então eu vou perguntar pra vocês outra coisa. Qual a expectativa pra amanhã, né? 10 horas da manhã, de ouvir no rádio, esses aluninhos aí tão dedicados que vieram aqui gravar com a gente. A gente espera que todo mundo esteja aí sintonizado nos 94,5. Isso aí. Para acompanhar mesmo, porque vão ter, né, a oportunidade de ver o resultado final, né, e as crianças vão ficar muito felizes, né, com essa população da cidade prestigiando o lançamento, né? Com certeza, a expectativa é grande, né? Prestigiar mesmo o trabalho, né? Porque a gente trabalha muito em escola. Sim. Né? A educação está sempre trabalhando. E ter a oportunidade de mostrar para mais pessoas, além das famílias, né? O que é feito, a leitura dos alunos, a criatividade, porque a gente já observou de tudo, né? Aqui, então, assim, textos escolhidos, textos escritos, curiosidades. Então, cada professor colocou aí, né? Imprimiu o seu jeitinho de fazer em sala de aula e agora está colocando na rádio. Então, a gente espera que todo mundo, como a Vivian falou, ouçam, né? E valorizem o trabalho que está sendo feito. Tá certo, então. Eu gostaria de agradecer aqui a participação, então, da Vivian e da Renata, supervisoras de ensino aqui da Secretaria Municipal, né, de Jaguariúna, de Ensino, de Educação. E muito obrigada pela participação aqui na Rádio Estrela FM. E lembrando que amanhã, a partir das 10 horas, aqui na Rádio Estrela FM, você pode conferir, então, as primeiras gravações dos alunos das escolas municipais de Jaguariúna que participaram dos projetos Rádio Escola e a Hora do Conto. Então, não perca, hein, gente? Ouça aqui, vai estar todo mundo antenado, né? Querendo ouvir. Isso aí, gente. Rádio News, música de qualidade e informação sob medida.